Revisar contratos. Para que, César, eu vou revisar contratos? Primeiro, você vai identificar se ele está vencido ou não. Você vai ler o contrato e verificar se as cláusulas dentro do contrato não vai prejudicar o condomínio. Mas César, se o contrato estiver vigente, eu posso alterá-lo? Depende. Depende se o contratado aceitar essas alterações suas. O que eu recomendo de síndico na prática, chama o contratado para uma reunião. Se apresenta como síndico novo, ou se já é síndico, se apresenta como síndico se ele não te conhece ainda, mas se ele já te conhece, você chama para uma reunião e deixa bem claro que você está revisando todos os contratos e que no contrato dele você quer fazer algumas alterações, se ele aceita. Essa alteração de contrato tem que ser bem clara e bilateral. Não pode ser unilateral só a partir do síndico, que isso dá problema lá na frente. Ele vai acabar alegando que ele foi forjado, coagido em alterar o contrato. Ou seja, deixa bem claro que as duas partes, bilateral, quando você for redigir o contrato, deixa claro que você está fazendo uma alteração no contrato, ou se você for fazer um adendo. O que é um adendo? Tem o contrato original, você faz um outro contrato paralelo, dizendo que foi um acordo bilateral das duas partes que está fazendo algumas alterações no contrato. Mas também tem a opção de estar fazendo o contrato do zero, desde o início, mas menciona lá que é um contrato novo, que foi acordo bilateral, para não dar problema no futuro. Tá bom? Eu vou deixar alguns modelos de contrato para download. Nessa revisão de contrato, eu gosto muito de verificar, eu, César, passando para vocês essa informação, o valor do contrato. César, mas com o passar do tempo o contrato vai aumentando. De uma certa forma sim, de outra forma não. Por quê? Como que você quer dizer assim, César? Com o passar do tempo, a inflação vai aumentando, o contrato tem que aumentar de acordo, mas a concorrência também vai aumentando. O que eu quero dizer com isso é, pega um contrato, por exemplo, eu tenho um condomínio que eu fui síndico, quando eu entrei tinha vários profissionais trabalhando para o condomínio sem contrato nenhum. Eu fiz contrato de autônomo, por exemplo, com o personal da academia e que também ele dava algumas manutenções na academia. O que eu fiz no contrato? Redigi o contrato com ele não tinha contrato com o condomínio, eu fiz um contrato do zero com ele e verifiquei o preço que ele estava cobrando. E analisei no mercado, você faz uma pesquisa. Vem cá, você é um profissional? Tem as credenciais necessárias para fazer tal procedimento no condomínio? Sim. Quanto você cobraria para fazer isso? Faz uns 3 orçamentos e compara com o valor que o contrato atual está almejando. Ou seja, tem um valor X, você faz 3 orçamentos paralelos. Se você vê que está uma média ali, o mesmo valor, tudo bem, mantém um contrato. Se não tiver, não tenha medo de chamar ele para uma conversa de ajuste de valores. Você chega nele e fala assim, ó, atualmente eu vi já com 3 profissionais da área e eles estão cobrando 10, 20% a menos que você, sem apresentar o seu contrato. Muito importante, o contrato que você está não mostra para quem você está solicitando, o cara vai sempre jogar menos, às vezes, né? Na maioria das vezes ele joga menos, mas não mostra. Chega para ele, ó, fazendo esse serviço, você cobraria quantos para mim?
Ele vai te falar um valor, vai te passar o orçamento, você guarda os 3 orçamentos, baseia no valor que ele está cobrando de ti. Se for muito superior, você chama ele para conversar, para readequar esse valor com o condomínio. Se estiver na média, você mantém esse contrato. Por quê? César, mas eu vou chorar para ser menos. Vou dar um exemplo. Contrato de portaria. Tem um certo valor, isso varia muito de cidade, estado, que portaria 24 horas, vamos colocar uma média aí, o custo de uma portaria 24 horas é em média uns 12 mil reais, de 11 a 12 mil reais uma portaria, vamos colocar 12 mil, portaria 24 horas, depende muito do estado, deixando bem claro. César, eles estão cobrando 13 mil reais de portaria e eu sei que o custo é 12 mil. Tem condições de eu chegar no prestador de serviço da minha terceirizada e exigir dele que diminua mais, senão ele vai perder o contrato para outra pessoa que está falando que faz menos que esse valor? Tome muito cuidado com isso. Porque eu já vi empresas terceirizadas nesse tempo meu que fez um valor mais barato do que o custo de todos os funcionários. O que aconteceu com ela? Fechou, faliu e deve para vários funcionários. O que eu quero dizer é: analise o custo mínimo do contrato. Não adianta você exigir um valor que é inferior ao custo mínimo do prestador de serviço. Tenta ver o custo daquele serviço. Às vezes é um serviço, uma prestação de serviço que você não tem como mensurar esse valor. Você mensura através dos 3 orçamentos que eu te falei. Pega os 3 orçamentos, coloca numa planilha, soma os 3 e divide por 3, você vai ter uma média de valores daquela prestação de serviço. Quando já tem portaria, vamos citar que tem produtos no meio que tem custo fixo de cada funcionário, ou alguma prestação de serviço que tenha produto no meio também. Ou seja, serviço de piscineiro tem produtos. Às vezes você contrata um serviço de piscineiro que ele entra com um produto. Às vezes você dá o produto. Depende muito do condomínio, da fiscalização do síndico. Qual que é o melhor, César? O síndico dá o produto. Se o síndico for um síndico ativo, que está, ou tem alguma pessoa que possa fiscalizar isso, o síndico compra o produto. Caso contrário, contrata uma empresa já que ofereça o produto e o que você quer é resultado. Piscina com água transparente, cristalina. Já no serviço de portaria, é muito importante você saber o custo da sua portaria, para você saber o mínimo que você pode exigir da portaria. Ah, César, mas essa portaria é melhor, mais qualificada. Existe essa variável também. Você remunera melhor os funcionários, consequentemente você tem funcionários de mais qualidade ali. E tem uma diferença muito grande também entre serviços de acesso de controle, acessos de portaria e também vigia. Vigia é mais caro. Então você tem que analisar tudo isso. Ou seja, a empresa terceirizada está pagando melhor para o funcionário, por isso que ela tem um custo maior, ok. Você vai pegar uma empresa com um custo menor, mas a qualidade do funcionário é menor também, rotatividade é maior, o que eu sempre falo para o condomínio, para síndicos, quer dizer. Se você paga melhor, você tem funcionários melhores e
com rotatividade menor também. Então, analisa o mínimo, analisa quanto que ele está pagando para os funcionários. Depois que fizer todas essas análises, você já tem o custo mínimo que você pode exigir da terceirizada ou da pessoa que está prestando serviço para você. Tá bom?